Então, amigos, na noite de hoje nós teremos uma gratidão muito grande, porque está conosco nosso querido amigo Eugênio, do Grupo Espírita Chiquinho de Carvalho, lá de Pedro Leopoldo, né, do qual nós temos o prazer de vez em quando, compartilhar algumas ações, ainda que muito pequenas, um pouco distante, mas é sempre muito bom ter conosco. Eugênio é organizador de um livro, e aí nós recomendamos a todos vocês, chama Registro dos Imortais, né? Nesses tempos de pandemia, crises econômicas, políticas, muitas vezes nós sentimos perdidos e nos falta, às vezes, muitas vezes, até esperança. Algumas pessoas, né, às vezes ficam desoladas, mas nós gostaríamos, nessa noite, de trazer para vocês uma visão do nosso companheiro Eugênio, que ele vai falar sobre as dificuldades emocionais em tempos de crise. Eugênio, muito bem-vindo. É um prazer imenso tê-lo conosco. Agradecemos a sua disponibilidade por estar aqui nesta noite. E que você possa, então, nos falar um pouco, mostrar a sua visão, né, de como você tem olhado para essa questão, com essas dificuldades emocionais que todos nós temos vivido nesses momentos de crise. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Eva. Boa noite, amigos do Ceará. A casa que eu visitei aí em Ribeirão Preto, na fase de construção, e retornar hoje conversando com vocês é uma alegria muito grande. Aos amigos aqui de Pedro Leopoldo também, que nos acompanham nas redes sociais, e todos que estão conosco nessa tarefa. Nós, nesses momentos, o que a gente pode observar? O sentimento e a razão é o equilíbrio do ser humano. E, evidentemente, nos momentos em que a nossa razão não consegue captar tudo que vem para nós, o nosso sentimento entra em dificuldade. E como somos espíritos que estão em aprendizado, em evolução, né, é um processo natural para que nós consigamos entender e conviver com tudo que vem, as vicissitudes que nos visitam. Mas, para que a gente possa se equilibrar um pouco mais na análise, na compreensão, na aceitação, a doutrina espírita nos favorece grandes conhecimentos de reflexão, como é a proposta da própria doutrina, né? De onde que eu vim, para onde vou, e a relação com o mundo corpóreo. E é nessa relação com o mundo corpóreo que nós criamos essas dificuldades emocionais que muitas vezes nos imobilizam na atitude, né, na vida em si. Então, a gente tem que voltar primeiro qual o objetivo da reencarnação. Né? O objetivo da reencarnação, segundo os Espíritos, na pergunta 132, né, é uma condição que Deus impõe a todos os espíritos da criação para que ele possa, né, evoluir e suportar aquilo que lhe cabe na parte da criação, como nos explica Allan Kardec. Esse suportar, né, esse crescer, é que muitas vezes nos criam essas dificuldades, porque somos espíritos em aprendizado, como eu já disse, né? E existe uma pergunta no Livro dos Espíritos, na 25A, sobre a questão de intelectualizar a matéria, né? Segundo os espíritos, nós, sem o corpo físico, ainda não conseguimos perceber as ações dos espíritos. E o intelectualizar a matéria é aprender, é conhecer, né? É saber, é atingir a perfeição. E nós temos provas que nos impõem, né, a adquirir esse conhecimento para a nossa vida. Então, nessa pergunta de intelectualizar a matéria, é onde que vêm essas dificuldades, né, de equilíbrio emocional, que nós, às vezes, não pegamos esses objetivos tão implícitos da reencarnação e nos perdemos, às vezes, na ilusão do mundo, com objetivos distorcidos,
aí a nossa dificuldade se apresenta de várias formas, né? Tanto é que Kardec nos diz no Evangelho que no início nós temos instintos, né, mais avançado e corrompido, nós vamos ter sensações. Mais desenvolvido, nós vamos ter os sentimentos. Então, esse mais desenvolvidos é o que nós esperamos para o mundo de regeneração. Então, nós estamos nessa fase transitória, né, que já foi trazido pelos Espíritos, já foi trazido por Kardec, né, da regeneração da humanidade. Então, os sentimentos ficam confusos, as percepções, né, ficam, a sensibilidade, digamos assim, ela tende a ficar mais aflorada, porque os valores, eles têm que ser revistos e modificados, segundo a própria proposta do Evangelho, que é a proposta da doutrina espírita, que é a reforma íntima, né? É o nosso desenvolver, essa é a nossa proximidade com Deus. Bom, então ele ainda fala o seguinte sobre a lei do amor, que a lei do amor ela substitui a personalidade individual, né? Ela faz uma fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Nós estávamos falando ainda há pouco sobre esse momento que vivemos da pandemia, né? Que não deixa de ser uma condição social, né? Acima de tudo espiritual, mas que reflete na nossa vida material com intensidade, com buscas a entendimentos espirituais. Então, os nossos sentimentos mais confusos e contraditórios, que gera contrariedade, que aí é as dificuldades que nós temos, gira em torno o quê? Dos sentimentos contrários ao amor, como é pregado no Evangelho, que é a melindre, a pretensão, a presunção, o preconceito, a indiferença, o desprezo, o personalismo, a vaidade, a inveja, e etc., e etc., que dificulta a nossa caminhada rumo ao mais alto, a proposta realmente da nossa criação como espíritos. Nós podemos estabelecer também níveis de contrariedade, né? Essa é o isolamento social, a dificuldade econômica, a falta de entendimento, né, do porquê disso tudo que nós estamos procurando saber, a própria também desenvolvimento científico que vai nos possibilitar um reequilíbrio, né, digamos assim, nas nossas relações, enfim, são crises, né, bem significativas, né, para o registro espiritual nessa nossa existência. Então, essas dificuldades, elas podem ser intensificadas ou não. E nós temos 3 níveis que podíamos classificar dessa contrariedade, né? Tem o contrariado crônico, que aí são questões reencarnatórias, né? A falta de aceitação ou adaptação na reencarnação em que está vivendo. Normalmente ele vai ter dificuldades, né, sentimentais muito grandes para poder tocar a sua própria vida, para viver sua própria vida. Então, é uma dificuldade muito grande. Tem o colecionador de problemas, que está movido pelo nosso egoísmo, né? É porque vai tudo contra os nossos interesses pessoais. Se nós formos analisarmos a questão da pandemia, quantas coisas tivemos que deixar de fazer, tivemos que adiar, outras se tornaram impossíveis realizar, porque passou a oportunidade, né? Enfim, são várias... se eu vou me centrar no meu egoísmo, né, eu vou ser um colecionador de problemas, né? E sendo que é uma coisa que nós estamos vivendo conjuntamente, né? No nosso planeta. O adulto frustrado também é um contrariado, é a questão da educação. Kardec fala que a educação é que direcionaria o espírito, né, para o seu maior equilíbrio, porque a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Quais os hábitos que nós temos? Nós estamos aqui num convite de mudança de hábitos, criando novos hábitos, né, para uma relação e para a busca de uma vida na Terra em melhores condições. Então, também estamos aí. Então, essa contrariedade é que vai gerar essa dificuldade emocional que vai ser associada, né, em 3 elementos, se assim podemos dizer. Primeiro, o orgulho ferido.
Nós somos seres orgulhosos, já falamos do egoísmo, que são as duas chagas, né? Segundo nos traz no Evangelho de Jesus. Então, essa contrariedade, quando nos fere o orgulho em algum ponto, nós nos sentimos contrariados. A insegurança pessoal. Quando eu não me sinto seguro, eu fico bem contrariado, né? E a baixa autoestima. Especificamente hoje, nós temos um programa, o nosso problema, a nossa dificuldade emocional, ela está se centrada na insegurança pessoal, né? Nós não nos sentimos seguros em termos de saúde, em termos sociais, em termos políticos, e buscando uma segurança espiritual, que é o verdadeiro objetivo de tudo, né? Não vou falar que nós não temos essa insegurança, mas nós estamos buscando e nos unindo para um mundo melhor. Outra coisa que a gente pode relacionar, do que nos traz também para esse momento, é a questão tratada no Livro dos Espíritos, perguntas 737 a 741, sobre os flagelos destruidores. Achei interessante trazer essa reflexão, porque ela nos enche de esperança. Aí a gente vai entendendo os porquês que também nos aliviam a compreensão, né? O livro na 737, ele fala que isso é para fazer o homem avançar mais depressa, tirar da zona de conforto, tirar do comodismo, digamos assim, né? Então, essas calamidades frequentemente são necessárias para que as coisas cheguem mais prontamente aos devidos lugares na ordem natural. Então, os espíritos nos falam que nessas condições que a gente vive de um flagelo, nós conseguimos realizar coisas que levariam anos ou séculos para que fossem feitas. Então, há um aceleramento do progresso, né? Há uma busca de valores diferentes, condições diferentes, tratamentos diferentes, né? A Terra tem recebido um novo tratamento a partir de agora, né? E também são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a paciência e sua resignação ante a vontade de Deus, né? Porque é uma coisa que nós nos tornamos impotentes de resolver imediatamente, né? A nossa evolução já permite a busca, que já é um grande passo, né? A gente consegue resolver em menos tempo do que resolveríamos, porque tudo já evoluiu também mais. Mas isso aí deve marcar um aceleramento, né? Social, digamos assim. Nós estamos vendo aí os esforços, né? Para que se estabeleça um pouco de paz, um pouco de segurança, uma assistência a todos. Estão voltados para um problema que não é do outro, é um problema nosso, da Terra. Não é de um país, não é de um estado, não é de uma cidade. Então, isso aí une forças para um bem geral. É uma necessidade geral, né? Então, também gera a abnegação, que são sentimentos renovados, né? E o desinteresse de si próprio. Ou seja, eu não posso cuidar só de mim. Eu tenho que cuidar do outro, o outro tem que cuidar de mim, que seja com pequenas atitudes, né? E isso aí é para desenvolver o quê? O amor ao próximo. Então, as dificuldades emocionais estão muito registrado da maneira que eu consigo me colocar e encarar uma situação, uma aceitação, que envolve todo um processo evolutivo e reencarnatório, né? Mas isso aí seria muito bom se todos tivéssemos, né, esse equilíbrio, esse raciocínio que desenvolvesse um sentimento mais nobre. É o que nós estamos buscando, repito. E tem um capítulo no Evangelho que Kardec trata dessa questão das dificuldades psíquicas e emocionais, quando ele fala da loucura e do suicídio. Ou seja, porque a insatisfação
pode nos levar ao extermínio da vida, que é o bem maior que nós temos. Se essas contrariedades que nós citamos aqui, elas não forem trabalhadas, canalizadas para sentimentos maiores, né, aí a gente perde o quê? O interesse de viver. Chama de desistência da vida. Então, eu deixo de viver. Muitas vezes não é só pelo suicídio, né? Eu deixo de participar da vida, como a depressão, enfim, desequilíbrios vários. Então, ele fala o seguinte, que são essas forças, né, são provocadas pelas vicissitudes, que o homem não tem forças para suportar. É o que foi lá na necessidade da reencarnação. É justamente criar essa força ao homem. Então, aqueles que entram em desequilíbrio é justamente nisso. Ele ainda fala uma coisa bem interessante. Excetuando os suicídios, os desequilíbrios que ocorrem, né, por força de uma embriaguez, achei essa palavra interessante, e da loucura, e que podemos chamar de inconscientes, ele fala da embriaguez e da loucura que leva a pessoa a desistir da vida, né? Pode ser qualquer motivo, né? Mas há sempre a causa de um descontentamento ou uma contrariedade. Então, Kardec já nos dá esse suporte. Eu estava pensando, o que é uma embriaguez, né? E loucura. O que é uma embriaguez espiritual, evidentemente? Aqui não está falando da embriaguez alcoólica somente. Mas aí eu fiz uma reflexão. Perturbação mental é um entorpecimento da manifestação do espírito. A ilusão nos cega, não entender os objetivos reencarnatórios, né? A depressão é uma das doenças mais classificadas na atualidade, dessa insatisfação. O processo obsessivo, que nós também espíritas podemos entender, que inibe a razão dessa embriaguez, desse entorpecimento para a manifestação do espírito, ou um bloqueio, né, ou uma intercessão, como a gente pode estudar. Inclusive, convido vocês a estudar conosco a obsessão, que é um trabalho que nós estamos fazendo. E vícios, né, em todos eles, inclusive a droga, que a gente vê aí as cracolândias da vida, né, são espíritos embriagados. Então, esses são sentimentos, alguns dos que eu consegui refletir para trazer para a gente. Então, essa embriaguez, a gente encontra ela nesses sentidos. A perturbação mental, que é a loucura, ilusão, depressão, obsessão, vícios, incluindo maciçamente a droga, né? Tem tirado as pessoas da realidade do mundo. E o que é a causa disso? Kardec é bem claro nesse capítulo. A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos o pensamento de suicídio. E aqueles que delas se fazem apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Ora, é um materialismo, o nada, né? É o que a gente, no mundo atual, a gente vê essa propagação de ideias materialistas. Em 2018, nós tivemos um cientista, o David, um australiano, de 104 anos, sem doença nenhuma terminal, mas ele ficou insatisfeito com a própria vida e pediu o suicídio assistido. Como a Austrália não tinha, ele foi para a Suíça, acompanhado de um neto, e ali foi aplicado. Né? Olha que situação, olha que a ideia materialista imperando, né? Então, Kardec pergunta aos espíritos, 943, de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? De onde vem esse desgosto? Ele dá 3 pontos que nós temos que refletir. Primeiro, a ociosidade. Nós temos visto falar que muitos casos de suicídio têm ocorrido devido à pandemia, por as pessoas ficarem paradas em casa, enfim. Kardec classifica, né, todo trabalho, toda atitude, ação útil é trabalho.
Ora, nós podemos ser úteis em muitas coisas, né? A falta de fé. A falta de fé, eu acho que é um sentimento que desestrutura todo o ser, né? Que está muito ligado também ao materialismo, né? E, geralmente, também da saciedade, o ter demais. Então, nós podemos observar a nossa ociosidade, a falta de fé, né? E a saciedade. São 3 causas que levam a pessoa a um desequilíbrio, né, dos seus sentimentos, num nível de descontentamento com a vida que pode levar às ideias do autoextermínio. E tem uma mensagem de Meimei que nós gostamos muito. A Eva falou que nós somos do grupo Chiquinho Carvalho, nós fundamos esse grupo, inclusive com a participação do Dionísio, em 86, mas o Centro Espírita Meimei é de 1952, fundado por Chico Xavier, né? Que temos belíssimos trabalhos realizados nessa casa que nos acolheu e que lá estamos até hoje. Então, a Meimei tem uma mensagem que é bem conhecida, né, e bem propícia para o nosso tema, que é o confia sempre. Então, tem um trecho da mensagem que é muito importante para a gente ver o que é a pessoa perder a vontade de viver. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. A Meimei traz nessa mensagem para o Chico Xavier que a privação da fé é o maior infortúnio que um espírito encarnado pode ter e continuar vivendo. Então, por isso que muitos não conseguem. Então, nós temos que trazer a boa nova sempre, né? As esperanças e as consolações, que é a doutrina de Jesus, né? As esperanças do porvir, né? Então, essa mensagem ela é muito consoladora e muito incentivadora para que a gente se movimente, para que a gente parta para a construção da fé através do amor ao próximo, através do trabalho. Porque se eu ficar olhando para a minha insatisfação, o colecionador de problemas, né, dificilmente eu consigo prosseguir. Então, esse é o convite que nós temos agora nesses momentos, né, mais difíceis que atravessamos, né? E aqui ele faz uma outra pergunta que eu acho bem interessante, a 946. E os que levaram desgraçados a esse ato de desespero sofrerão consequências disso? Então, Kardec pergunta que muitas vezes a pessoa que vai ao suicídio, ela pode ter sido induzida de alguma forma. Antes ele já nos afirmou que os apóstolos do materialismo são os grandes responsáveis. Consideram como verdadeiros, né, responsáveis, muitas das vezes, por esse pensamento, que muitas vezes toma conta de um ser. Tem períodos, né, de picos maiores com o autoextermínio. E aqui a resposta dos espíritos para Kardec é a seguinte: infelizes deles, porque responderão como por um assassinato. Olha a gravidade. Aí eu fiquei pensando, como a gente induz, né? Essas ideias materialistas. Eu me reportei à campanha de valorização da vida da FEB. Nós não podemos banalizar a vida, senão ela passa a não ter importância. Não adianta a gente pregar tanta coisa, né? E uma sociedade mobilizando para outra, apoiando. Então, é uma responsabilidade. Quando eu falo do aborto, estou desmerecendo a vida. Quando eu falo em eutanásia, estou desvalorizando a vida. Quando eu trabalho com a violência, vemos uma ação, né, recente de violência nos Estados Unidos, que provocou a morte de um companheiro negro, simplesmente por ação violenta. Né? O próprio suicídio assistido. Eu fico imaginando o que os jovens, as crianças imaginam disso tudo, quando vê campanhas, ainda lutas na nossa sociedade, para banir da nossa sociedade
atos criminosos como esses. Então, é um caso para a gente ir pensando, é construção de novos valores, né, na sociedade, para sair dessa sociedade de consumo materialista, para que a gente realmente possa alcançar níveis espirituais que nos permita refletir as nossas atitudes em cima disso, né? A regeneração é a nossa esperança, é a nossa expectativa, mas o trabalho tem que ser feito agora, como diz Chico Xavier, para que possamos receber o mundo regenerado, precisa ter dignidade. Então, esses trabalhos, né, de desvalorização da vida que a gente vê e o esforço de muitos que tem que continuar sendo para valorizar a vida, né? Então, a gente tem que pensar na nossa participação, né? Na nossa conversa, na nossa instrução, na própria educação no lar, sobre esses valores renovados, para que não criemos adultos frustrados, que a vida pode chegar e nos oferecer outra coisa que nós não estávamos esperando, que são as vicissitudes, e que nós temos que ter forças, né, espirituais para que a gente possa vencer. Muita gente acha que força espiritual não é ter tristeza, não é ter abatimento, isso tudo acontece, porque é uma experiência que o espírito vive na Terra, mas é a confiança, a busca de uma força, né, superior que nos auxilia, que nos coloca num ponto de caminhar e de buscar novos caminhos. Então, é essa que é a luz da doutrina, né, das consolações, o Consolador prometido. Aí tudo passa a valer mais a pena. Então, nós temos que trabalhar pela valorização da vida através desses esforços individuais e coletivos, para que a gente possa receber um mundo mais regenerado. E também eu acho, para nós que trabalhamos nas casas espíritas, que temos a terapêutica espírita à nossa disposição, de alguma forma, conversávamos com ela antes dessa live, sobre os trabalhos espirituais, que de alguma forma a gente procura realizar, mas não podemos esquecer dessa terapêutica que os espíritos nos orientam. A primeira delas é a oração. A oração nos renova o pensamento e nos liga a um plano mais alto que pode nos trazer a sustentação que nós necessitamos, né? A mudança do hábito mental aos nossos pensamentos, nós precisamos apurar os nossos pensamentos, direcionar o nosso pensamento a algo mais positivo, a algo mais espiritual, digamos assim, como fala no Evangelho, e tudo que fizerdes, leva o seu pensamento ao Deus e ao terminar agradeça. Nós nos encontraremos sintonizados. Outros que é passes e água magnetizada, né, que é oferecido nas casas espíritas, nesse momento está, né, não está de portas abertas, mas as tarefas continuam, até virtualmente, em horários específicos, as pessoas podem sintonizar que as casas estão fazendo as preces nos dias e horários previstos para essa assistência. O culto do evangelho no lar, né? Principalmente agora, em época de pandemia, que a família tem que ficar mais junta, vamos buscar Jesus, né? Vamos orar juntos. Estudos evangélicos e doutrinários é o que nós temos encontrado, né, em grande escala, com a tecnologia disposta para nós na época atual. As casas têm os seus trabalhos de palestras e todos estão procurando levar e buscar uma mensagem de equilíbrio, né, de instrução, que vem acrescentar, e de união, de fraternidade também, né? Porque nesses momentos a gente está confraternizando, a gente está saindo do isolamento social, né? E buscando contato virtual, que também nos dá grande alegria e bem-estar ao espírito. O trabalho de promoção social também é a gente interessar pelo outro naquilo que a gente puder ajudar, vamos fazer. Isso vai nos dar pensamentos e sentimentos renovados. Se tenho condições de trabalhar, vou trabalhar, porque a ociosidade é uma das chagas, né? E trabalhar, vamos lembrar que é sempre uma ação útil.
né? A evangelização infantil, que é a construção do nosso futuro, né? E as reuniões mediúnicas de desobsessão, que vêm ajudar também. Então, a terapêutica espírita, para nos ajudar nas nossas dificuldades, ela é muito intensa. As que estão podendo ser realizadas presencialmente, são poucas, com pouca gente, são realizadas, mas espiritualmente os espíritos continuam trabalhando. Então, nesses momentos também, vamos continuar a nossa participação, a nossa doação, para que os trabalhos espirituais não parem, para que o socorro espiritual chegue a quem precisa, né? Então, nesse momento, a gente pede ao alto essa presença sempre grandiosa com todos os espíritos que estão assistindo e trabalhando para que essa renovação na Terra se faça, né? Para a gente vai ver o avanço que com certeza vamos ter na área científica, na área tecnológica, na área das relações humanas, que é o principal motivo. Chico, no Pingar Fogo, fala que chegaria o tempo em que nós diminuiríamos ou até eliminaríamos o trabalho braçal para que cuidássemos mais do intelectual e dos relacionamentos. Olha que maravilha. Então, nós temos um mundo do porvir, um mundo muito, muito bonito, né? Um mundo renovado, mas precisa da nossa atuação, precisa da nossa fé, né? E precisa da nossa ação. Cada um fazendo aquilo que lhe é possível para o bem geral, com certeza nós seremos dignos de receber esse mundo renovado. Eu acredito que o nosso tempo está terminando, né, dona Eva? Pelos minutos aqui, nós acreditamos que essa mensagem que nos foi dada a oportunidade de receber primeiro para que possamos levar a todos, possa nos auxiliar na nossa caminhada do dia a dia, né? Então, nós vamos ficar aqui com a palavra de Jesus, tão profunda. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Está em Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Né? Então, o cansaço que muitas vezes possa nos visitar, nós vamos encontrar as forças renovadoras no Divino Mestre Jesus, através do seu Evangelho, através dos seus prepostos incansáveis, que trabalha para o bem-estar e melhoria da humanidade. Não é isso, Eva? É isso aí. Eugênio, antes de você terminar, eu gostaria que você falasse rapidinho um pouquinho do local iluminado, maravilhoso que você está fazendo essa palestra, que é da Casa Chico Xavier, não é? Isso. Pessoal, nós estamos aqui na casa de Chico Xavier. Eu tenho a felicidade de ser curador da casa hoje. E aqui foi a casa que Chico viveu de 1948 até a sua partida para Uberaba em 59. E casa que pertenceu a ele até o final da sua encarnação. Que sempre que ele vinha a Pedro Leopoldo, o Chico, desde que mudou para Uberaba, ele passava o Réveillon aqui em Pedro Leopoldo, na casa de repouso de idosos, que antigamente falava asilo, que todo mundo conhece assim, né? E era uma noite muito agradável, em que Chico passava e recebia todos com a grande seresta, e depois víamos para cá para tomar um café. E Chico, toda vez que vinha, ficava aqui, e essa casa só ele que morou. E depois da desencarnação dele, quem recebeu essa casa de herança foi um sobrinho, e um benfeitor adquiriu e transformou ela em casa de memória Chico Xavier. Aqui nós contamos com todo o acervo da obra literária de Chico Xavier, o quarto que ele dormia, né, está intacto. Nós temos um acervo fotográfico, e documental e histórico de muita coisa em multimídia também, inclusive. Então, esse aqui é o auditório, como vocês podem perceber, era o quintal da casa, que se transformou num auditório para o culto do Evangelho no lar,
todos os domingos às 18 horas, em que estudamos o Evangelho e, antes desse estudo, temos estudos da obra de Chico Xavier. Todos estão convidados, né, a vir participar conosco assim que for permitido, né? Nós estaremos aqui para receber todos vocês. Eu gostaria também, né, Eva, de falar do trabalho que está sendo feito hoje através da internet. Continuem inscritos aí os meus amigos que não conheciam o Seara, possam inscrever no canal Seara de Amor, que vai estar transmitindo palestras todas as terças-feiras, inclusive com pessoas aqui da nossa região, como eu estou aqui hoje. E também se inscrevam os de Ribeirão Preto e demais localidades que ainda não nos conhecia, possam se inscrever no nosso canal, Eugênio Meimei. Nesse momento, nós estamos fazendo um estudo em capítulos do tema obsessão. Nós já fizemos 2 capítulos, sexta-feira, às 17 horas, a gente está liberando sempre um estudo sobre obsessão, durante um tempo, até esgotar o tema. E eu agradeço de coração, rogando a Jesus que nos abençoe sempre e muito feliz com a oportunidade de ter trocado algumas reflexões com os amigos aí de Ribeirão Preto. Nós que agradecemos, Eugênio. Foi um momento muito rico para todos nós, muito gostoso, assim, apesar das nossas limitações, esse momento tem nos permitido isso, né? Às vezes encontrávamos dificuldades pela distância, pelo tempo, e hoje estamos tendo a oportunidade de tê-lo conosco num momento tão importante para a nossa casa, que é a Seara de Amor. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção aí conosco, e sempre muito bem-vindo. Vamos novamente convocar para estar conosco nesses momentos, tá? Vai ser alegria, Eva. Vai, um abraço a todos e o meu carinho e o beijo aqui de Pedro Leopoldo.